Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aí, chegamos à nossa última aula a respeito deste tema da pornografia e da masturbação. Esta aula ela vai falar da terapia. Como as dicas, né, para a gente se livrar dessa dependência são muitas. Então, eu resolvi partilhar com vocês umas anotações que eu fiz aqui. Não, digamos assim, não pensem que é um texto, né? A equipe está colocando aí à disposição para vocês, não é? Não é um texto corrido, é mesmo um fichamento, digamos assim, daquilo que eu disse e daquilo que eu gostaria de dizer, não é? Por quê? Porque os 3 primeiros pontos são um pouco um resumo daquilo que nós vimos até agora. As 3 aulas estão aí resumidas, cada uma em um pequeno parágrafo. O primeiro ponto, então, na primeira aula nós vimos a questão do cérebro, não é? E nós vimos que essa realidade do cérebro foi corroborada pela ciência atual. De 10 anos para cá, tem se descoberto cada vez mais a realidade de que a masturbação e a pornografia constituem uma verdadeira dependência, como as drogas. Isso daí é novidade no sentido científico da palavra. Agora, para as pessoas que estão acostumadas ao pastoreio das almas, isso já é uma coisa muito antiga. Você veja, por exemplo, este documento da Santa Sé, que é um documento do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, Pornografia e Violência nas Comunicações Sociais, uma resposta pastoral. Não é? Vocês vejam que esse documento é de 1989, numa época que não havia internet. Não é? Então, foi publicado no dia 7 de maio, Dia Mundial das Comunicações Sociais, e assinado por John Foley, que era então o presidente do Pontifício Conselho. No número 14, segundo parágrafo, vocês encontram o seguinte, vejam que curioso. A pornografia, como a droga, pode criar dependência. É o que nós estamos dizendo aqui o curso inteiro. Né? Pode criar dependência e move a busca de material cada vez mais excitante. Hardcore, em inglês. E perverso. A probabilidade de adotar comportamentos antissociais crescerá à medida em que esse processo prosseguir. Ou seja, está aqui um documento da Santa Sé dizendo ainda antes da internet, porque isso já se observava, não é que isso foi inventado pela internet. Acontece o seguinte, é que com a internet rápida, a partir de 2006, as pessoas começaram a ter um acesso a uma carga brutal de pornografia, nunca antes vista na história, e então ficou mais claro para os cientistas os efeitos de dependência criados pela pornografia e pela masturbação. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara, se não ficou claro na primeira aula. Seguinte, primeiro, o uso excessivo de pornografia e masturbação, como está acontecendo agora, pode ocasionar uma verdadeira dependência física, cerebral. Veja só, não é que todo mundo que teve acesso à pornografia e masturbação está com esse mesmo grau de dependência que nós falamos aqui, com aquele cérebro, digamos assim, parecido com o dos dependentes químicos. Não é isso. Pode chegar àquele extremo, mas antes de ficar uma coisa visível, não é? Numa tomografia computadorizada, as coisas vão corroendo, não é? Sutilmente a sua forma de viver esse circuito da recompensa, não é? Do seu cérebro. Isso pode prejudicar também o desempenho sexual. As pessoas terminam tendo problemas, principalmente os homens, questão de disfunção erétil e companhia limitada.
Mas isso tudo pode, só que sempre altera a sua percepção do outro e também sempre embota o cérebro. Ou seja, o cérebro vai sendo comprometido na sua capacidade de se alegrar, na sua capacidade de decidir, na sua força de vontade, na inteligência, etc. Ou seja, realmente é um hábito muito prejudicial. Isto eu digo, e isto está comprovado pela ciência. A bibliografia que nós citamos aqui, né, tanto de pessoas religiosas, como este livro do William Struthers, como de pessoas não religiosas, como o biólogo Gary Wilson, no seu Your Brain on Porn, né, The Brain on Porn. Tudo isso mostra para nós que a coisa é isso mesmo. Então, essa primeira aula, a primeira aula que nós demos lá no curso, ela é muito importante porque ela é convincente, ela mostra o quanto está errada a política, por exemplo, do MEC e de muitas secretarias da educação, que vão nas escolas, reúnem os professores e os alunos para dizer aos alunos que eles têm que se masturbar. Isso acontece. Isso acontece, né? Pelo que a gente tem visto aí em termos de propostas, de planos educacionais nesse sentido, parece que o meu estado, ou seja, o estado aqui do Mato Grosso, é um dos piores de todos. É um dos piores. E os funcionários da Secretaria da Educação vão nas escolas e reúnem os alunos e dizem: vocês têm que se masturbar. Eles dizem isso com toda clareza. Quer dizer, essas pessoas são criminosas. Como que faz isso? Você prejudicando de forma assim tremenda os cérebros das pessoas, que são todos adolescentes. Os cérebros têm uma maleabilidade imensa, a plasticidade neurológica é enorme e eles fazem isso mesmo assim. Segunda aula que nós tivemos é a questão psíquica e social, né? Ou seja, a pornografia mata o amor e também cria problemas sociais terríveis. De um lado da tela, de quem assiste, a pessoa fica violenta, tem dificuldades de se relacionar com pessoas normais, e do outro lado da tela, os atores pornográficos, é uma mortandade, a indústria pornográfica é uma verdadeira máquina de moer carne. Terceiro ponto, nós vimos ontem a questão da assídia, não é? Ou seja, eu gostaria de ler o texto aqui, porque talvez a aula de ontem eu coloquei tanta coisa que não ficou clara para algumas pessoas, não é? Do ponto de vista espiritual, o fenômeno da dependência da pornografia e masturbação é um sintoma da assídia. O que é assídia? É uma solução fácil e preguiçosa para não se pagar o preço da transformação que Deus quer realizar na nossa capacidade de amar. Ou seja, Deus vê que a nossa capacidade de amar ela está prejudicada pelo pecado original. Ele quer transformar isso. É um processo de morte e ressurreição, é uma passagem pascal. Deus quer agir e quer nos dar a capacidade de amar. Nós não aceitamos o desafio, aceitamos uma solução, né, tangente. A gente sai pela tangente, uma solução fácil e preguiçosa. Portanto, a pornografia e a masturbação, no seu caráter de fuga e inquietação antivocacional, ou seja, eu sou chamado à santidade, e a masturbação e a pornografia vai contra isso, são sintomas dessa tristeza espiritual. Mas vejam, a pornografia e a masturbação são sintomas. E isso é que é importante a gente enxergar. Que geralmente o problema, a raiz do problema, não está no cérebro, mas está em problemas emocionais e espirituais. Então vamos lá. Conclusão das 3 primeiras aulas. A dependência da pornografia e masturbação pode ter a natureza de adicção física, que é a primeira aula, decorrente da plasticidade neuronal e do desvio do circuito de recompensa cerebral. Segundo ponto, segunda aula. Adicção emocional, decorrente da inabilidade de lidar de forma adequada com o estresse, com as frustrações, as exigências da vida adulta e dos relacionamentos maduros. Ou seja, a pessoa tem estresse na vida, mas fica sempre procurando uma escapatória na sua dependência, né? E adicção espiritual, decorrente da pusilanimidade. O que é pusilanimidade? É uma alma pequena, alma mesquinha, que procura sempre a via de escape quando é desafiada ao amor.
está aí resumido o curso até agora, ok? Agora passamos para aquilo que realmente é a aula de hoje, que é a parte da terapia. Mas era importante deixar pontuado claramente aquilo que nós aprendemos até agora. Por quê? Porque o primeiro passo para a terapia é você saber o que você tem. Porque ninguém vai tirar você de uma dependência se você não quiser sair. Então, a primeira coisa passa pela conscientização. A conscientização não é tudo, mas ela é importante. Não é? Ou seja, você precisa saber o que está acontecendo com você, porque a maior parte das pessoas acha que a masturbação e a pornografia são coisas inofensivas, todo mundo faz, que é isso, vamos ser felizes. E, no entanto, você está se prejudicando terrivelmente. Tomada consciência, então por isso nós gastamos 3 aulas com isso. Porque é fundamental você estar consciente que você vê o problema e quer se livrar do problema. Você precisa querer se livrar do problema. Se não tiver isso, então as 3 aulas para te convencer a sair disso, a ver o quanto você está se prejudicando. Isso já é a solução? Não, mas é o início da solução. Precisa começar por aí, porque sem isso não tem saída. Agora vamos à terapia. Bom, a terapia deve ser então holística. O que quer dizer isso? Que ela tem que ser católica, né? A palavra católica, né, quer dizer katá em grego, né? Quer dizer segundo, né? É o Evangelho, né? Katá Marcon, segundo Lucas. Agora, o que acontece? Holon quer dizer o todo, segundo o todo, holístico. Tá? Você tira o A daqui, kat, holon, porque aqui tem um espírito forte, a tendência então é transformar numa aspiração, isso vira um teta. Né? Então, katolikon, né? Católico quer dizer segundo o todo. Só estou dizendo isso, é etimologia da palavra, só para você entender, não é? Que quando eu falo aqui holístico é nesse sentido, a coisa tem que ser católica, tem que colocar tudo. Você tem que colocar a parte física, a parte emocional, mas também a parte espiritual. Senão você vai estar dando uma solução pela metade. Né? Então a primeira coisa, o cérebro. O que é que a gente faz com a parte física? Veja aí. Nos casos mais graves, eu quero dizer aqui com toda clareza que às vezes é necessário fazer recurso a fármacos, ou seja, a medicamentos. Porque às vezes a pessoa está num estado de ansiedade, num estado de depressão tão forte que ela realmente precisa de um auxílio médico. Então eu não estou dizendo que é para todo mundo isto, tá? Mas nos casos mais graves é necessário a gente se livrar do preconceito de procurar um psiquiatra. Né? Muita gente acha que psiquiatra é coisa para louco. Não. Psiquiatra é uma coisa para quem tem cérebro. Ok? Se você tem cérebro, então existe um médico que cuida do cérebro. Se você tem braço, tem ortopedista que cuida do braço. Né? Se você tem estômago, né? Tem o médico que cuida do estômago. Você vai lá no seu gastro e ele vai lá e cuida de você. Então, se você tem cérebro, tem problemas no cérebro, vamos para o médico que cuida do cérebro. Agora, cuidado, né? Porque os psiquiatras não estão necessariamente formados com relação a essas novas descobertas científicas. Né? Então, muitas vezes, aqui eles não vão saber identificar que a causa, às vezes, da sua depressão, a causa, às vezes, da sua ansiedade é exatamente isso que você criou com essa dependência. Mas seja como for, não é? Usar os medicamentos não é problema. Esses medicamentos, é evidente, quando o médico vir que os sintomas estão desaparecendo, ele vai retirando os medicamentos. A não ser, atenção, que você tenha outros problemas psiquiátricos, é evidente, aí você não vai retirar o medicamento, você vai seguir a orientação médica, porque, veja, talvez a pornografia e a masturbação não sejam os seus problemas principais, você talvez tenha problemas psiquiátricos, então, gente, pelo amor de Deus, é para seguir a orientação médica, tá bom? Não estou aqui tirando remédio de ninguém, então às vezes realmente é necessário usar isso. Agora,
se você não tem outros problemas psiquiátricos, saiba que se o seu problema verdadeiro é simplesmente o fato que você entrou na armadilha da pornografia, então saiba que o remédio vai ser simplesmente um paliativo e você vai ter que enfrentar as verdadeiras raízes, e as verdadeiras raízes são aquilo que a gente vai ver na questão emocional e espiritual. Ok? Um outro ponto ainda com relação a essa questão física, que é importante saber o seguinte. Leia comigo lá no início da página 2. O apelo físico-hormonal para o sexo em uma pessoa saudável é menor do que você imagina. Ok? Uma pessoa saudável. Ou seja, o apelo físico-hormonal para o sexo é uma coisa boa. Se você não sente atração sexual, vá ao médico porque tem alguma coisa errada. Você precisa, isso é normal, ter atração sexual, ok? A não ser que você já seja um santo de sétima morada, mas aí acho que não é o caso, né? Então aí aí a sexualidade está tão dirigida para a caridade divina que já se transformou em outra coisa. Então, falei sétima morada, mas assim, para dizer que você é um santo das moradas superiores, ok? Mas não é o caso aqui. Depois, o importante é você entender então que se você sente que a coisa é incontrolável, ou seja, que você tem um apelo sexual, que não, se eu não fizer sexo eu vou morrer, eu vou subir pelas paredes, vai acontecer alguma coisa, então ou você se intoxicou ou você está se iludindo. Ou seja, ou você de fato está intoxicado no cérebro, daquela forma que nós explicamos na primeira aula, não é? Com dependência verdadeiramente, precisa se desintoxicar, ou então, meu irmão, é simplesmente um problema cultural, ou seja, o mundo, como ele está atualmente, colocou na nossa cabeça que o cara não vive sem sexo. Isso é uma crença muito popular entre os homens, sobretudo. Né? Eu não sei se você já viu que, por exemplo, a maior parte das pessoas não duvida do celibato das freiras. Né? Por quê? Porque todo mundo acha normal que uma mulher possa viver sem sexo. Mas todo mundo duvida do celibato dos padres. Nossa, um homem viver sem sexo? Não, ou ele tem mulher, ou ele tem homem, ou então é um doente. Essa é a cultura popular. Porque o sujeito acha que sexo é um negócio assim incontrolável. Não é verdade. Uma pessoa sadia, né, tem o apelo sexual, claro que tem o apelo sexual, mas não é esse negócio assim incontrolável, insuperável. Né? Principalmente se você tem uma vida espiritual tranquila, né? Como nós veremos depois. E o quarto ponto importante para a desintoxicação do seu cérebro, né? Algumas coisas óbvias. O óbvio, às vezes, a gente precisa dizer. Livre-se de toda a pornografia. Quer dizer o seguinte, você não vai querer agora se desintoxicar e ter ainda lá a sua coleção de Playboy na prateleira, entendeu? A sua coleção de DVDs. Olha, meu irmão, faça uma grande fogueira. Formate seu computador, entendeu? Pega esse HDzinho que você tem aí com todos os seus filminhos pornôs, destrua esse negócio. Acabe com isso. Comece vida nova. Use bloqueadores, filtros de internet, se você quiser chamar assim. Mas existem filtros atualmente que tem uma coisa chamada accountability, quer dizer, responsabilidade. Accountability quer dizer que você, digamos assim, presta contas para alguém. São filtros que você põe dentro do seu computador, ou programas que põe no seu computador, em que uma pessoa conhecida sua, seu amigo de confiança, é a pessoa que tem a senha para destravar o filtro, e essa pessoa vai receber um e-mail todas as vezes que você acessar alguma coisa errada. Ou então irá receber um relatório do seu computador. Isso é interessante para os pais, sobretudo, né? Às vezes se vende isso como com o nome mercadológico de programa espião, né? Porque de fato tem esses programas que ficam instalados no computador, você não sabe que ele está lá, ele está rodando e está mandando um e-mail, não é, para a pessoa para saber o que é que você anda acessando.
Mas isso não precisa ser colocado como espião, é você mesmo quem está colocando. Né? Você sabe que está lá. E um amigo da sua confiança. Agora, isto funciona para o seu computador, no caso de você, por exemplo, vai para o quarto, né? E é sempre lá que acontecem as quedas. Evidente que isso não impede que você use um outro computador de outra pessoa em outro lugar, tá entendendo? Isso aqui é só uma ajuda, não pense que isso resolve tudo. Depois, existe um problema que esses bloqueadores ou filtros, nem sempre eles filtram de forma adequada, e aí tem coisa que passa, e às vezes também bloqueia coisa que não devia, como aí bloqueia o Facebook, bloqueia, entendeu? Um problema. Mas, em todos os casos, é um auxílio. Não resolve tudo, porque o problema maior hoje em dia, muitas vezes, é o smartphone, né? É o seu telefone que tem tudo quanto é lugar, você vai no banheiro com o telefone e acabou. Então, assim, você tem que realmente depois entrar numa batalha, você tem que querer, tá? Isso aqui são dicas, mas não resolve tudo, são coisas que ajudam, mas não resolvem. E, finalmente, mude os móveis de posição. Parece uma coisa boba, mas você está no seu quarto, o seu quarto tem a disposição dos móveis, o seu cérebro ele foi meio que, digamos assim, condicionado com aquele ambiente. Aquele é o ambiente em que você entrou, a primeira ideia que vem, pornografia. Por quê? Porque o computador está lá, porque o seu quarto está lá. Então, tire o computador do quarto, não leve o computador para o quarto, não leve o celular para o quarto, crie um outro tipo de despertador, faz alguma coisa para que, se é aquele ambiente onde você sempre fazia isso, né, você tenha um ambiente diferente. Ou então, se não dá para tirar, então mude os móveis de posição, porque isso é uma espécie de truque para o seu cérebro, né, que, já que fisicamente você ficou condicionado, é uma forma de você começar a ver aquele ambiente de forma diferente. Resolve tudo? É evidente que não. Só estou dizendo que muitas vezes existe o reflexo condicionado, né? Mais ou menos uma coisa meio pavloviana, né? Ou seja, toca o sininho e o cachorro começa a salivar. Entra no quarto e você já começa a se excitar. Você já está condicionado. E isso é real, isso acontece realmente, tá? Bom, essa é a parte física, que não é a raiz de tudo. Onde é que está a parte emocional, que é o mais importante? Bom, se alguém quiser ler alguma coisa sobre essa parte emocional, a equipe está colocando aí para vocês um livro que está à disposição também em formato Kindle, ele tem também audiobook, ele tem também a cópia, né? Hard copy, o livro impresso mesmo, de um médico de Boston, Lance Dodds, Breaking Addictions, a 7-Step Handbook for Ending Any Addiction. Então, é um livro com 7 passos para terminar com qualquer dependência. Ele não fala da pornografia especificamente. Se você quiser outra leitura a respeito disso, você leu em inglês, então não precisa comprar esse livro aqui não. Os 2 livros que eu já indiquei para você, tanto The Brain on Porn, do Gary Wilson, como esse daqui, Wired for Intimacy, os 2 têm também uma série de dicas como você pode se livrar das coisas. Bom, primeiro ponto, com relação ao que nós devemos fazer com relação às nossas emoções. O uso da pornografia e masturbação é iniciado pelo prazer, mas com o tempo torna-se uma forma de resolver um desconforto emocional. O sexo virtual não é a causa do sexo virtual. A pornografia e a masturbação geralmente são um sintoma de uma doença e não a doença. Tome consciência de que você busca uma solução ilusória para um problema real. Então, resumo dessa conversa, ou seja, você está indo lá, aquilo é um sintoma. Você está procurando a masturbação e a pornografia como um alívio para um problema emocional. E que problema emocional é este? Geralmente, são 2 coisas básicas que a pessoa tem problema. Isso aqui é mais ou menos quase que universal. São 2 coisas. Primeira, a pessoa tem uma dificuldade de gerenciar o seu tempo sozinho, uma dificuldade de solidão.
né? Então, as dicas que nós vamos dar aqui, de alguma forma, vão ajudar você a gerenciar também essa solidão de forma saudável, né? Você precisa ser amigo de você mesmo, você precisa ser um bom companheiro de você. E depois, quando você entra no campo espiritual, você vai entender que não existe solidão. Para nós católicos não há solidão, é simplesmente impossível você estar sozinho. Tá? É impossível, você nunca está sozinho. Você está com Deus, a Virgem Maria, os anjos, a intercessão dos santos, os demônios que estão lá, mas sozinho você não está. Não existe possibilidade de você estar sozinho. Portanto, a palavra solidão, no fundo, ela não significa muita coisa em termos reais. Ela é mais um sentimento do que uma realidade. Não há solidão. Se você tem uma visão espiritual da realidade, você vai enxergar que você está sendo amado, acompanhado e cuidado o tempo todo. Existem as ilusões e as tentações? Claro. Claro, o demônio é mestre nisso, né? O demônio vem e sussurra e diz, você está sendo abandonado por Deus, você está sozinho, etc. Mas isso é, na realidade, uma ilusão, né? Segundo problema que geralmente as pessoas têm é que as pessoas têm uma dificuldade de lidar com, vamos usar a palavra secular, se você quiser, com o estresse da vida, não é? Ou, vamos usar uma outra palavra, a cruz, o sofrimento. Ou seja, gente, não tem como, a vida tem sofrimento. O que acontece é o seguinte, como a pessoa ficou dependente, ela não aceita mais nenhum sofrimento, porque, aliás, a vida dela ficou tão chata, a vida dela ficou tão sem graça e tão sem alegria por causa da dependência, como nós vimos lá na primeira aula, que ela então quer resolver seus sofrimentos da forma mais curta, né? Deixa eu ter esse prazerzinho assim aqui que vai resolver. Problema, isso não vai resolver, isso vai aumentar a sensação de vazio, isso só vai piorar. Você está... É como se você quisesse curar uma dor de dente tomando veneno, entende? Não, é que me dá uma dormênciazinha. Eu sei, mas isso é veneno, você está se matando, está resolvendo a dor de dente, mas não está resolvendo. Está piorando a situação. Bom, o Lance Dodds, ele fala lá no livro dele o seguinte, talvez difícil de explicar, mas vou tentar explicar aqui. O ato crucial é quando você faz algo que o coloca próximo da ocasião e o sentimento é de fatalidade. Veja só, quando você quer se livrar, está bem resumidinho aí, então eu preciso explicar aqui. Tem gente que acha que o momento crucial, o momento dramático para você se livrar da masturbação e da pornografia é quando você está diante da página pornográfica. Quando você começa lá a digitar o endereço da página que você quer. Não, esse não é o momento crucial, não é aí que se dá a grande batalha. A grande batalha está na ocasião. Fuja das ocasiões. Essa é a grande batalha. Por exemplo, só para dar um exemplo no outro assunto, né? Tem gente que diz assim, padre, no meu namoro eu não consigo viver um namoro casto. Bom, como é que você quer namorar? O sujeito vai namorar na moita, né? Num lugar escuro, escondido, num quarto, vai namorar no motel, vai namorar sei lá onde, aí eu quero ser casto. Mas como? Meu irmão, foge da ocasião. Você vai sair com sua namorada, leva o irmãozinho dela segurando a vela. E pronto, está resolvido o problema. Namora em público. É a ocasião que faz o ladrão, não é? Então, como é que você vai querer vencer as coisas? Então, o momento fundamental é esse, é a ocasião.
Depois, o sentimento do qual você tem que se livrar é o sentimento de fatalidade, é o sentimento de que não dá, é isso, não vou conseguir vencer, é uma fatalidade, vai ser inútil lutar. Então, aqui está o problema, né? Esse é o núcleo de tudo. Se a aula terminasse aqui, eu já teria dito o importante para você se livrar da masturbação e da pornografia. Ou seja, esse sentimento de fatalidade, como que fala o Lance Dodds, é aquilo que Santo Tomás de Aquino diria, que é o desespero, no sentido de a paixão do desespero. Não é? Ou seja, diante de um mal futuro, né, você ou tem esperança ou tem desespero. Isso aqui não é esperança como virtude, não. Virtude é a esperança como paixão. Né? Então, assim, o desespero. O sujeito não espera mais. Ele entregou os pontos. Isso aqui é fundamental. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir contra estas ocasiões. Né? Então, para enfrentar o problema real com a solução mais adequada. Qual é a ação? Se o problema maior é a ocasião, onde eu me ponho diante de uma ocasião de pecar, ou seja, existe algo que eu tive um dia frustrante, eu tive um problema no emprego, eu tive uma situação matrimonial, familiar, frustrante, um problema, etc. e tal. Aquilo lá, não é? É uma espécie de gatilho. E você vê que você está caminhando para a ocasião. Fuja desta ocasião. Como? Bom, vamos ver algumas sugestões. A primeira coisa, fuja da ocasião em tudo, né? Mas qual é a forma de fugir? Só negativa? Não. Faça uma lista das coisas que você gosta. Eu gosto de caminhar, eu gosto de colecionar selos, eu gosto de ler livros de artes marciais, eu gosto, sei lá o que você gosta de fazer. Faz uma listinha de alternativas, porque como a tendência é você se entediar, não é? Veja que eu não estou entrando aqui ainda no campo espiritual, eu estou dando conselhos que são conselhos humanos, no campo que daria a qualquer pessoa, até mesmo que não fosse cristã, tá? Então, faça uma lista das coisas que você gosta. Depois, lute contra esse sentimento de fatalidade e saiba que nunca é tarde, tá? Nunca é tarde. Se você, né, o Lance Dodds diz assim, se você deu o primeiro gole, nunca é tarde para parar. Porque você chega e diz assim, não, agora já dei o primeiro gole, não adianta mais, já lascou tudo. Entendeu? Ou seja, eu já dei o primeiro clique, a primeira visualização, meu irmão, nunca é tarde para parar. Aborte essa operação. Para no meio. Entende? Nunca é tarde. Ponto 4, que é muito importante. Isso nós vamos ver quando nós olharmos para as questões espirituais. Tolerância zero, gente. Tolerância zero. Quer dizer o seguinte, né? Não tem esse negócio assim, isto ainda não é pornografia. Não, deixa eu ver umas fotos assim, softcore, não é ainda hardcore, é soft. Ou então, na verdade, não, deixa eu ver aqui, desfile de modelos de biquíni. Entendeu? Não é pornografia. Mas, meu irmão, você está querendo sair de uma dependência, tolerância zero, cai fora. Entendeu? A piadinha do sujeito, deixa eu arriscar um olho, né? Não dá. Eu vou olhar só com um olho, porque aí o pecado é menor. Não. Não vai funcionar. Então, tolerância zero. Então, isso quer dizer o seguinte, o seu olhar tem que ser modesto, você tem que se incomodar não só com o site pornográfico, você tem que se incomodar, por exemplo, de olhar para pessoas e não olhar elas no rosto. Ficar olhando para o corpo da pessoa. Para com isso.
Para desse negócio de você estar dirigindo o carro e olhando na calçada, caçando e dizendo, essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim, essa não. Entendeu? As mulheres não são frutas numa prateleira para você ficar escolhendo. E aí, a questão dos hábitos saudáveis, não é? Por quê? Porque também é importante ver o seguinte, que quem vive uma vida de dependência na masturbação e na pornografia vive uma vida extremamente desumana e não saudável. Então, por exemplo, o esporte, né? Se você não tem condições de esporte, exercícios físicos. Se você, sei lá, faça... Ah, mas eu não tenho... Então faça pilates, RPG, alguma coisa assim, né? Mas faça alguma coisa que promova a sua saúde física. Tenha relacionamentos mais profundos e se socialize, porque às vezes o sujeito que está dependente da pornografia, ele vive realmente numa bolha. Nós estamos criando situações, as pessoas estão tão assim dependentes do computador, do seu smartphone, do seu tablet, etc. e tal, que as pessoas estão perdendo os contatos sociais. A pessoa só vive diante de uma tela o tempo todo, né, digitando. Para com esse negócio, diminui um pouco, pelo amor de Deus. Né? Uma boa sugestão para muitas pessoas na quaresma é se desligar um pouco das coisas durante a quaresma. Não ficar esse tempo todo, essa opressão. Quer dizer, por exemplo, esse negócio de WhatsApp, eu acho que quem inspirou deve ter sido inspirado por Deus, mas quem aperfeiçoou foi o demônio, não pode ser outra coisa. Porque esse WhatsApp é uma tragédia, né? Você olha para o celular, está lá 52 mensagens. E a pessoa fica irritada porque você não respondeu. Eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida real. Eu não posso viver o dia inteiro na frente de um celular respondendo. Ah, mas o senhor não responde. Mas eu não respondo você e outras 53 pessoas. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que me socializar com as pessoas reais que estão aqui ao meu redor. É gente de verdade aqui. Né? Não é que você não seja de verdade porque você está do outro lado do WhatsApp, mas é que acontece o seguinte, é um relacionamento frio, irreal, fictício, virtual, entende? Assim, isso não é objetivo, por quê? Porque, gente, é muito mais fácil você fazer de conta que ama uma pessoa que está lá no Facebook, em outro lugar do planeta, e enquanto isso você está evitando de aguentar o sujeitinho que mora do seu lado e que é um tédio, né? Ou seja, um sujeito difícil de conviver. Nós temos que amar as pessoas que estão do nosso lado. É o próximo mais próximo. O próximo mais próximo não é o próximo clique do Facebook. O próximo mais próximo é a pessoa que está na sua casa, que é a sua família e que você tem que amar. Você prefere amar o outro planeta que você nunca viu nem a cara. Então tem relacionamentos mais profundos. É necessário, então, um jejum dos sentidos. É aquilo que eu falava, né? Corta um pouco esse negócio aí. Sentidos quer dizer o seguinte, né? Visualização de filmes, músicas eróticas o tempo todo, só falando de coisas mundanas. Não, faça coisas assim um pouco mais edificantes. Tenha boas leituras, tenha hobbies adequados. Agora, muito cuidado, porque às vezes nesses grupos de narcóticos anônimos, né, de dependentes, de que são os 12 passos, essa história dos 12 passos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, é um caminho bom, mas cuidado. Às vezes eles dão conselhos que são terríveis em certas coisas. Por exemplo, narcóticos anônimos às vezes aconselha a pessoa a substituir. Faz o seguinte, você está tem vontade de cocaína, então faz o seguinte, se masturbe. Tenha as relações sexuais. Que conselho louco é esse? Entende? Quer dizer, eu quero me livrar da cocaína, custe o que custar. Eu vou substituir por uma dependência. Por outra dependência, não dá. Amizades virtuosas.
Tem amizades de igreja. Gente, as pessoas às vezes querem se livrar das coisas sozinhos, mas você precisa de gente que queira com você buscar a santidade. Faça como Santo Agostinho fez com Alípio, né? O amigo dele. Quando Santo Agostinho ouviu falar dos santos, ele diz, e nós? Nós não vamos seguir o caminho deles? Nós não vamos fazer o que eles fizeram? E então os dois se converteram como amigos e se aproximaram de Deus, ou seja, um companheiro, uma companheira, pessoas que me ajudem, amizades virtuosas que nos levem para Deus verdadeiramente. E também é evidente, um bom terapeuta ajuda, desde que não seja um sujeito maluco que diga, não, você imagina, isso é coisa da sua cabeça. Você já viu que não é coisa da sua cabeça, né? E grupos de partilhas também são coisas boas. Ou seja, é uma lista de sugestões, cada um vai se adequar, né, àquilo que é o seu melhor caminho. Não quer dizer que você precisa fazer tudo isto nos detalhes. Existem coisas que são obrigatórias, fugir da ocasião é obrigatório, né? Tolerância zero é obrigatório, tudo isso, mas por exemplo, você não é obrigado a usar filtros, bloqueadores, etc. Aí você vai ver, né? Você não é obrigado a mudar os móveis do seu quarto, né? Mas tem essas coisas que são obrigatórias. Agora, o problema é o seguinte, você se livrou, nossa, padre, que bom, tô limpo já faz um mês, né? Nossa, agora eu sou vitorioso, acabou, nunca mais eu tenho isso. Para. Não é assim. Preveja uma recaída. Ou seja, você não é de confiança. Ah, faz um mês que eu não me masturbo, então agora eu já posso ver meninas de biquíni e ficar olhando para elas. Não faça isso. Tolerância zero. Né? É como dizem os alcoólicos anônimos, né? Evite o primeiro gole. Nem um gole. Nem cheirar o álcool. Então, tenha paciência consigo mesmo. Se você cair 1000 vezes, levante 1001. Não desista. Agora aqui uma coisa muito importante. Construir uma nova identidade. A vida humana não é apenas um ser, mas é um tornar-se. Tá? Isso daqui é do William Struthers, que é cristão. Isso aqui é muito importante. Você entender o seguinte, Deus tem um projeto para nós somos uma tarefa. Veja, nenhum animal, nenhum bezerro lá no pasto fica dizendo, nossa, o que é que eu vou ser quando crescer? Nenhuma pessoa sofre uma tensão de dizer assim, será que eu vou conseguir me realizar? Um animal não faz isso. O animal não faz isso, só as pessoas humanas fazem isso. Vivem essa tensão vocacional, porque nós somos uma tarefa. Nós precisamos nos humanizar e a nossa tarefa principal é amar, né? Amar. Então eu tenho que me tornar aquilo que eu verdadeiramente sou chamado a ser. Agora, isso daqui são as coisas positivas que você pode fazer. Tem algumas chamadas de atenção que a gente tem que chegar e dizer assim, ó, cuidado. Muito cuidado. Cuidado com o quê? Primeiro, a síndrome de abstinência. Ou seja, se você realmente estava numa dependência, tá? Você vai ter sintomas muito desagradáveis, tá? Então você vai se sentir vazio, sua vida vai ficar, você vai sentir uma porcaria, você vai querer o alívio da pornografia e da masturbação. Você vai subir pelas paredes, você não está aguentando, eu estou enlouquecendo. Se você está enlouquecendo, meu irmão, telefona para um amigo, sai para passear, faz alguma coisa, diz vamos na igreja, vamos rezar o rosário juntos, vamos rezar o terço juntos. Fica comigo. Alguma coisa assim, tá? Isso eu estou, evidentemente, aconselhando para os casos mais graves, né? Não é todo mundo que vai ter síndrome de abstinência. Esses são os casos mais graves.
algum sinal de falta de abstinência vai ter, se você está viciado, mas não é todo mundo no mesmo nível. Para as pessoas que são casadas, né, você vai ter que tolerar um pouco a questão da baixa libido. Por um tempo, pode acontecer que você tenha muito pouca atração pela sua mulher. Não é? Algumas pessoas sofrem de insônia. E atenção para os chamados gatilhos que disparam o mecanismo doentio. Quais são os gatilhos? É aquilo lá que, né, a gente falava que a masturbação e a pornografia são uma solução errada para um problema real. É uma solução ilusória para um problema real. Qual é o problema real? O problema real é o seguinte: o que é que tem na sua vida? Tédio, ansiedade, estresse, depressão, solidão, fadiga, frustração, ira, vitimismo, presunção, ciúmes. São todos gatilhos, são realidades emocionais que às vezes levam a pessoa para a pornografia e a masturbação. Preste atenção com esses gatilhos. Você tem que começar a se conhecer melhor. Começar a entender, nossa, eu estou ficando vitimista, isso me leva para lá. Né? Eu fico ansioso, eu tenho esse sentimento de solidão. Como é que eu vou lidar com a solidão? Você tem que aprender a lidar com a solidão. Você tem que, no seu caso, como católico, você precisa revigorar a sua fé na presença e no amor de Deus. Parar com esse vitimismo. Né? E aí eu aconselho as aulas de direção espiritual que eu tenho no site. Tem várias coisas que podem te ajudar a combater essas coisas aqui. Ok? Número 5, um problema que é um desafio. As emoções dormentes. Ou seja, você ficou meio dormente por causa do excesso de dopamina. Então, o que acontece? Você fica sem alegrias, você fica meio zumbi. Tenha paciência, isso vai passar. Todas essas coisas aqui passam, tá? Ou seja, você tem que aguentar firme. Esse sentimento de abstinência, a baixa libido, as emoções dormentes, tudo isso passa. O número 6 é difícil de explicar. Chaser. Chaser é uma palavra americana, inglesa, na verdade, que eles inventaram, que é o seguinte: o que é um chaser? É do campo da bebida. O chaser é o seguinte: você bebe um whisky, ou uma cachaça, ou uma pinga, uma coisa mais forte. E aí, meio que para aliviar, para apagar o fogo, você toma em cima uma cerveja. Então, chaser é a bebida mais leve que se toma depois de ter tomado uma bebida forte. Né? Eles têm um pouco essa coisa. Nós não temos uma palavra em português para dizer isso. Né? Você pode dizer que é o rebate, entendeu? Para rebater. Né? Para rebater o uísque, você toma uma cerveja. O que significa isso? Significa o seguinte: para as pessoas casadas, existe uma especial dificuldade, que é o seguinte: a pessoa vai e tem relações com a esposa. Ele estava bem, ele estava tranquilo, estava não sei quanto tempo sem masturbação, teve uma relação com a esposa, terminou a relação sexual, satisfeito, tranquilo, uma santa relação sexual dentro do santo matrimônio, mas aquilo despertou e ele quer o chaser, ele quer o rebate, ele quer mais, ele quer um outro orgasmo, só que agora na pornografia e na masturbação. Isso acontece, né? Que a relação sexual lícita, adequada, sadia com a esposa pode ser um gatilho para a queda da masturbação. Existem os sonhos e as recordações, né? Sonho do qual você não é culpado, você sonha, etc e tal, e isso daí inicia novamente tudo. As recordações, muito cuidado com esse negócio de recordação, de fantasia, né? Ficar alimentando fantasia. Gente, tem muita gente que já assistiu tanta pornografia na vida que não precisa mais de computador. É só ligar aqui, ó. O HD está cheio. E como aqui não tem lixeirinha para você chegar e, né?
mandar tudo para fora. Então, muito cuidado com as fantasias. Por isso que é tolerância zero. Não deixe as fantasias tomarem conta. Tá? Depois, o sentimento de vergonha de muitas pessoas. Isso é uma coisa que pode também, né, levar. Algumas armadilhas comuns. Vocês estão vendo que a lista é longa, mas eu fiz questão de colocar tudo aquilo que eu encontrei para ajudar todo mundo, né? O chamado edging. O que é edging? Brincar na beira do abismo. Edge é a beira, né? Você fica beirando. Fica brincando na beira do abismo. Ou seja, o sujeito se excita até quase ter um orgasmo, mas não tem. Aí você fica brincando nesse negócio. Volta, volta. Não faça isso. Né? Não faça isso. As fantasias, que eu já falei. Encontrar substitutos inadequados, que eu também já falei, ou seja, você, para passar essa vontade de eu me masturbar, então, peraí, deixa eu fumar aqui uma maconhazinha, aqui, aí é um substituto inadequado, você continua indo na direção da dopamina, você não está resolvendo o problema, você tem que ficar limpo, cara, entende? O seu problema é a dopamina, você vai estar usando a dopamina para se livrar de dopamina, que loucura é essa? O número 4, eu coloquei assim, forçar a barra cedo demais. O DE quer dizer disfunção erétil. Ou seja, a pessoa que é casado e está tendo problema de ereção, exatamente pelo excesso de pornografia e masturbação, e ele quer ter relação sexual com a mulher cedo demais, ou seja, no sentido que ele ainda não está pronto para aquilo se torna uma ocasião de frustração para a pessoa. E número 5, achar que um fetiche é permanente, ou seja, se você só se excita olhando para os pés de uma pessoa, ou você só se excita com coisas, sei lá, perversões, etc., você acha que isso é para sempre. Não! Você ficou assim. Lembre-se da plasticidade neuronal. Você pode se reprogramar. Isso é possível. Vai ficar alguns resquícios? Vai ficar, mas é possível você mudar. Ok? A parte mais importante vem agora e essa é a parte que eu escrevi menos. E por que eu escrevi menos? Porque o nosso site é basicamente quase todo dedicado a isso. Não é? A alimentar em você a realidade da sua vocação à santidade. Não é? Quando nós falamos lá das questões emocionais, eu escrevi lá, a graça supõe a natureza. Então, vamos ver na natureza emocional do ser humano. Tudo isso aqui que eu coloquei é a natureza que está lá para que a graça depois possa agir. Só que agora a graça aperfeiçoa a natureza. Como que a gente faz? Né? Você precisa entender que você não está sozinho nessa batalha e que Deus está aí para te ajudar. Existem algumas coisas da parte espiritual, os aspectos negativos. Você tem que realmente lutar contra o pecado. E não é somente contra os pecados mortais, não é somente a masturbação e a pornografia. Você tem que lutar contra os pecados veniais. Você tem que tomar uma firme decisão de levar a sério sua vida espiritual. Você tem que tomar de assalto a sua vida espiritual e dizer, eu quero ser santo. O reino dos céus é dos violentos. Então não adianta você chegar e dizer, não, mas até aqui não é pecado mortal. Para. Por exemplo, piadinhas indecentes, conversinhas, são coisas que nós somos muito indulgentes, nós somos muito assim, não, até aqui não é pecado, o que tem, uma piadinha de nada, etc, etc. Mas isto pode ser um gatilho para você. Está entendendo? Nós temos que ser mais santos. Isso aqui é uma coisa que a mim, estou aqui falando de mim, isso me incomoda tremendamente. Me incomoda tremendamente porque eu sei que eu deveria ser mais santo, que eu deveria lutar mais contra os pecados veniais. Tenho lutado mais, mas eu vejo claramente que ainda não é suficiente. Eu, como padre, eu me envergonho de dizer isso.
com 22 anos de padre, eu não luto o suficiente contra os pecados veniais. Eu não faço isso o suficiente, preciso fazer mais. Vamos rezar uns pelos outros e vamos nos ajudar, vamos fazer isso, vamos lutar contra os pecados veniais, porque nós precisamos ser santos. É a forma da gente realmente amar a Deus. O que é o pecado venial? O seguinte, a fornalha do seu amor por Deus, imagina o braseiro, ao invés de você jogar um balde d'água e apagar tudo, que é o pecado mortal, você fica borrifando água. Qualquer churrasqueiro sabe que borrifar água diminui a intensidade do fogo, é ou não é verdade? Você está lá fazendo seu churrasco, fica borrifando água, aí o fogo diminui. Aí a intensidade do calor vai apagando, vai apagando, vai apagando, vai apagando. Um belo dia, não tem mais nada lá. Os pecados veniais fazem isso. A luta contra os 3 inimigos, o demônio. Isso é muito importante, a gente tem que notar o seguinte, não é contra a carne, contra o sangue que nós lutamos. Não é? Sobretudo, é contra o demônio. Lembrem-se do relato lá do Joseph Chambra, né? Como o demônio realmente conseguiu engoli-lo. Então, aqui nós precisamos entender isso, né? Tem uma parte muito terrível do relato da conversão do Joseph Chambra, em que ele, durante uma relação sexual, fez uma espécie de pedido ao demônio. Que ele, aspas, usa a palavra, engravidasse, digamos assim, do demônio. E dali para frente ele sentiu que ele era acompanhado por um espectro, por uma coisa. Como se ele tivesse dado à luz um demônio, né? E dali para frente foi uma coisa terrível. Então existe essa... Vamos entender que nós temos nosso anjo da guarda que quer a nossa salvação, mas o demônio não se distrai, gente. O demônio, ele só tem uma coisa para fazer, nos levar para o inferno. Vamos lutar. Não se desespere. Não estou dizendo isso para você ficar apavorado. Estou dizendo isso para você saber contra o que é que nós realmente lutamos, porque nós temos... O demônio, ele é um grãozinho de areia, é um nada diante de Deus onipotente. Só que acontece o seguinte... Ou seja, as pessoas dizem, existe uma luta entre Deus e o demônio. Não tem luta entre Deus e o demônio. A luta está em você. Deus já venceu, evidente, o demônio sabe disso. A única briga que tem é de que lado que você vai. Entende? O demônio já está derrotado. Não tem essa luta entre Deus e o demônio. A luta acontece em você. Então, vigilância. Vigiai e orai, né? Vosso adversário, o demônio, está ao redor como um leão procurando a quem devorar. Depois o mundo. Veja, a mentalidade mundana, as más companhias, pessoas que te levam para o pecado. Que é isso? Não é pecado não, cara, etc e tal. As listas de WhatsApp que ficam, né? Meu irmão, seja corajoso, saia da lista. Se esse pessoal vai ficar partilhando pornografia, saia da lista. Entendeu? E se você quiser testemunhar a sua fé, ainda diga por quê. Porque eu sou católico e vocês não me respeitam. Entende? Não dá. Recolhimento, você não pode ficar olhando tudo, vendo tudo, lendo tudo. Não. Maus livros que corroem a nossa mentalidade e, nesse sentido, a luta contra o mundo é terrível dentro de uma coisa chamada universidade e escola. Porque os nossos professores estão sendo, às vezes, realmente deformadores. São deformadores da juventude. A luta contra a carne. Então é necessário fazer penitência, claro. Isso fortalece a vontade. Vocês viram que a questão do pecado diminui a sua força de vontade, inclusive isso se constata até fisicamente. Vejam que a vontade é uma realidade da alma, mas a alma ela tem um instrumento para agir, que é o cérebro. Se não tiver cérebro, a alma não age, não é? Assim, é como se fosse o fio elétrico. O fio elétrico não é suficiente para acender uma lâmpada.
mas ele é uma condição necessária para que a energia chegue até a lâmpada. A mesma coisa é a alma, né? A alma é eletricidade, o cérebro é o fio elétrico, né? Ou seja, se não tiver fio, a eletricidade não aparece, ela não vem voando de paraquedas, ela só chega se tiver o meio. Então o cérebro é o meio através do qual a alma se manifesta. Existem coisas do nosso cérebro que são funcionamento animal, nós estudamos lá na primeira aula, mas existem realidades como a inteligência abstrata e a liberdade do amor que o cérebro não é capaz de explicar, porque os macacos não fazem isto. Isso aí é superior, né? E isso daí são coisas que são da alma, tá? Mas é necessário que a gente compreenda que quando você peca, a sua força de vontade vai diminuindo. Se você faz penitência, a sua força de vontade vai aumentando. Isso é um exercício, né? E isso se comprova até mesmo pelo lobo frontal, que diminui de tamanho quando você fica viciado. Constatação dos neurólogos. E os aspectos positivos para a nossa vida espiritual. Os sacramentos, principalmente a confissão e a comunhão. Gente, Deus nos colocou nesse mundo para fazer, sobretudo, duas coisas mais importantes que a gente pode fazer: confessar e comungar, comungar e confessar, confessar e comungar, comungar e confessar. E confessar bem. Como é que você faz para confessar bem? Bom, primeira coisa, saiba. Vamos supor que você tenha 100 pessoas ou 10 pessoas, ou sei lá quantas pessoas que confessam o mesmo pecado da masturbação e da pornografia. Quando o padre dá a absolvição, não tem duas pessoas que tenham recebido a mesma quantidade de graça. São todas diferentes. Por quê? Porque depende de uma realidade chamada arrependimento. O sacramento perdoa a todos. O pecado foi embora. A parte negativa foi limpa do pecado, da culpa. Mas a graça santificante, que faz com que, ou seja, e principalmente a graça atual, que faz com que você cresça na caridade, cresça no amor, não é igual para todos. Vai depender da sua forma de confessar. Se você realmente detesta os seus pecados, se você detesta ter ofendido a Deus, procure a contrição perfeita, mais perfeita possível, porque aí a questão da graça é diferente. Segundo ponto, a comunhão. Vejam, a gente comunga e não dá o tempo suficiente para Jesus agir. Na hora da comunhão, gente, nós, pobres iniciantes que somos espiritualmente, nós temos naquele momento da comunhão a mesma coisa que os grandes místicos têm. Nós temos Jesus conosco, a humanidade de Cristo que toca na nossa humanidade, corpo no corpo, sangue no sangue, alma na alma. Deus está presente de uma forma extraordinária na hora que você comunga. Então, digamos assim, que a Eucaristia, a comunhão, é a forma que Jesus encontrou de democratizar a mística. Nós não temos os mesmos êxtases de Santa Teresa, não temos a transverberação de Santa Teresa, não temos a oração de união de Santa Teresa, mas temos a comunhão. E naquele momento você tem lá uma ação divina. O problema é o seguinte: o sujeito comunga e vai embora. Não faz ação de graças, não ama Jesus, não passa tempo amando Jesus e recebendo dele a graça, porque é nesse exercício de amor que você vai conseguir se livrar dessa desgraça da masturbação e da pornografia e de tantas outras coisas, porque você vai estar trilhando um caminho de santidade. E finalmente a vida de oração. A vida de oração se justifica pela necessidade da graça atual, não é? Ou seja, quando você se confessa, você tem a graça habitual, você tem lá a graça de Deus que está em você, mas isso é como uma potência. Para que isso passe para o ato, você precisa de uma ação divina, que é a graça atual, chamada graça atual. Ou seja, Deus precisa intervir para isso. E a graça atual, ela não é merecida por ninguém, nem pelos santos, nem por ninguém. A graça atual, ela precisa ser pedida,
suplicada, humildemente, como um mendigo na soleira da porta de Deus. E com isso eu concluo aquilo que eu queria dizer para vocês no dia de hoje. Gente, sejamos mendigos da graça divina. Diga, se poste ali na soleira da porta de Jesus, nos pés de Cristo, e diga assim: Senhor, eu estou cansado de não amar. Dai-me a graça de amar. Eu quero vos amar. Jesus, estou cansado de mentir e dizer que eu vos amo sem que isso seja uma verdade que brota do meu coração. Eu quero concluir então esse nosso curso hoje, não respondendo as perguntas de vocês, porque acho que com isso já fiz um apanhado geral e as perguntas podem chover no molhado. Quero concluir hoje rezando com você. Senhor Deus de misericórdia, vós nos criastes para o amor. Olhai, Senhor, para a nossa miséria, nossa incapacidade de amar. Nós não somos, Senhor, nem de longe capazes de amar e de corresponder ao vosso amor. Vós nos amastes de forma extraordinária, morrendo por nós na cruz. Quantas dores, quantos sofrimentos, e eu vos louvo e vos bendigo, Senhor, porque não desististes de mim. Vós não desististes quando eu era vosso inimigo. Vós morrestes por mim na cruz. Eu quero, Senhor, contemplar essa verdade do vosso amor infinito por mim. E dizer, Senhor, eu quero responder a este amor. Eu quero corresponder a este amor. Mas olhai, Senhor, para os grilhões da minha escravidão. Eu sou, Senhor, escravo do meu pecado, da minha miséria, da minha incapacidade de amar. Olhai, Senhor, para tantos filhos e filhas vossos que nos seguem neste momento agora, nesse momento de oração, e que são escravos, que apresentam para vós os grilhões da pornografia e da masturbação. Senhor, visitai-os agora com a vossa graça, dando-lhes uma vontade firme e decidida para vos amar. Que eles queiram, Senhor, tomar de assalto a vida espiritual e ser não somente bonzinhos, ser santos. Eu vos peço isso, Senhor, pela intercessão da toda Santa Mãe de Deus, a Virgem Santíssima, que com o seu coração puríssimo de mãe, quer gerar em nós um coração puro. Mãe Santíssima, Senhora Nossa, visitai a cada um de nós com o vosso coração imaculado e defendei-nos no combate contra o inimigo, vós que esmagastes a cabeça da serpente. Senhora, esmagai também a serpente que vai envenenando os nossos cérebros, dificultando nossa capacidade de amar e matando a vida eterna que habita em nossas almas. São José, protetor da castidade de Cristo e da Virgem Maria, terror dos demônios, nosso Pai e Senhor São José, intercedei nesta luta e concedei, meu querido São José, que tantos rapazes e homens que seguem este nosso curso, esse nosso site e outros que também não seguem, mas que receberão os frutos dessa nossa oração, concedei, São José, o dom da castidade a tantos, vós que fostes puríssimo e castíssimo, vós que com vossas mãos castíssimas tocastes no corpo casto de Cristo. São Miguel Arcanjo,
Santo anjo da guarda, todos os santos e santas de Deus de nossa devoção, vinde em nosso auxílio e libertai-nos da maldade, do demônio e da maldade que nós plantamos em nossos corações. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,